Meu nome é Sebastião, eu sou jornalista, trabalho no serviço público, sou casado, tenho 2 filhos, uma filha de 19 anos e um filho de 17. E eu procurei a clínica Voi porque a adolescência da minha filha chegou e eu sou um daqueles milhares de pais que têm filhos que tiveram depressão durante a pandemia. Veio uma depressão misturada com aquele período de afastamento da escola, aquele isolamento social todo, e logo depois vieram turbulências naturais da adolescência, com as quais eu não sabia lidar muito bem. Eu descobri que eu achava que eu saberia lidar, que eu estava preparado para aquilo, que eu era uma pessoa muito racional, que saberia gerenciar aquilo tudo, mas eu não sabia. Ao longo do tempo eu fui percebendo que eu não tinha elementos, eu não tinha compreensão do processo todo, que eu precisava de ajuda. Minha própria filha me disse isso, que eu precisava de ajuda, e foi por isso que eu procurei a Clínica Voi. Com a ajuda da clínica, e especialmente de Gabriel, eu comecei a entender algumas coisas. Eu tinha um excesso de expectativa em relação à minha filha. Estou falando isso porque isso pode ser comum para outras pessoas. Eu tinha 2 sentimentos conflitantes. Eu tinha um excesso de expectativa, então eu esperava que ela fizesse tudo muito certo, tudo muito de acordo com os meus padrões. E ao mesmo tempo eu tinha uma falta absoluta de confiança nela. Pelo fato dela ser adolescente, eu achava que ela ia se expor a tudo, todos os riscos, todos os perigos, então eu queria garantir que nenhum desses riscos acontecesse. Eram dois polos completamente que não combinavam. E eu estava no meio dessa guerra e eu tive que entender o que é o processo da adolescência, com a orientação de quem entende realmente como é que isso acontece, e não só entender racionalmente o processo, mas saber me colocar diante dele, saber reagir a ele da maneira certa, sem me apavorar, sem me tornar ultravigilante, mas também sem me tornar totalmente negligente. Não era isso o caso. Era preciso uma medida certa, e o que a clínica fez ao longo do tratamento foi isso, me mostrando como restabelecer um contato com a minha filha, uma conexão com a minha filha. Porque a conexão, eu entendi que a conexão que a gente tem com os nossos filhos quando eles são crianças é uma. Quando eles entram na adolescência, a conexão muda, é de outra qualidade, é de outra natureza. E às vezes a gente está tão acostumado com a conexão da infância que a gente não consegue perceber isso e não consegue estabelecer uma nova conexão diferente, que essa nova etapa precisa, e que sem uma ajuda, muitas vezes, há pessoas que não precisam de ajuda, elas conseguem ter essa clarividência. Eu não tive, eu acho que muitos pais também não têm. Com a ajuda profissional, com a ajuda, no caso da Voi, eu consegui entender todos esses elementos e estabelecer uma nova relação com a minha filha, que também ajudou o meu filho logo na sequência. A experiência com a Voi, na verdade, ela foi dupla. Então, o primeiro ponto é que a minha filha precisou de ajuda, primeiro, psiquiátrica. E eu tinha um preconceito com o uso de medicamentos, mesmo em pequenas dosagens. Eu entendi, a partir disso, quando o caso do medicamento ele é necessário, com o controle responsável, claro, controle profissional muito bem feito. E foi o primeiro atendimento que eu tive na clínica, foi um atendimento psiquiátrico para a minha filha. Depois, já conhecendo a clínica, eu fui fazer a minha terapia, as minhas sessões para entender o processo do meu lado, porque eu também precisava sair do lugar onde eu estava e ir para outro, não era só ela. Então, o tratamento o meu contato com a Voi me ajudou a entender muito sobre os processos psicológicos, de terapias psicológicas, inclusive as que usam algum medicamento, nos casos em que eles são realmente necessários. Me tirou preconceitos e me fez ver que é preciso você buscar ajuda profissional. Eu recomendo a Clínica Voi para todas as pessoas que estejam passando por um problema do tipo que eu passei. Eu já fiz isso com colegas, com parentes de colegas. Eu já fiz isso com um amigo. Eu tenho um amigo que recorreu à Clínica Voi por questões bem diferentes dessa, mas também precisou de um ajustamento psicológico, porque ele estava sem parâmetros. Ele tinha perdido um pouco os parâmetros de uma vida inteira e precisou se recolocar na situação específica dele, e para isso a ajuda psicológica era necessária. Eu recomendo a todos. Não é só necessário, é importante. Em certos casos é até uma espécie de socorro que é preciso ser feito. Precisa desmistificar isso e precisa buscar essa ajuda.